A gente interage com o jurídico, a gente interage, agora, hoje nós somos corporação, né? Mas a gente interage com outros departamentos da corporação. Da corporação. A gente tem contato, através desse programa aqui, diretamente com o presidente da empresa e com o diretor técnico. Né? As áreas técnicas são as áreas de engenharia, nós estamos ligados, né, quase umbilicalmente. Né? E agora com vocês também com o comercial. Né? O que a gente quis mostrar com isso aí, gente? Olha só, porque tem pessoas que acreditam, não, eu sou um departamento da empresa, mas um departamento que está ali para fazer aquilo ali e não acrescenta em nada, não compartilha nada, não ajuda a empresa a melhorar em nada. E a gente não é isso, a gente não quer ser um departamento morto, um departamento que está ali para poder existir, porque não tem outro jeito, é obrigação ter uma manutenção técnica, então a empresa tem. A empresa não pensa dessa forma. A IBM não pensa dessa forma. A empresa, a IBM quer fazer cada vez melhor para o cliente. Isso é muito importante a gente ter essa consciência, vocês que vendem principalmente, porque assim, a gente compartilha tudo com todo mundo da empresa. Quando a gente fala ali uma interface com o CEO da empresa, com o presidente, com o Dr. Elvio, a gente senta toda semana com ele, então a gente tem uma reunião. Nós, o Dr. Elvio e o Carlos Jorge, que é o diretor técnico, para discutir problemas que os clientes enfrentam. Então, com certeza, teve um problema de um cliente da Telma, de um cliente de qualquer um de vocês aqui, que chegou lá na mesa dele, ele falou assim, nossa, temos que mudar isso, vamos fazer aquilo, entendeu? Vamos agir dessa forma, para que não aconteça com mais nenhum outro cliente. Então, não é uma empresa que para, é uma empresa que está sempre melhorando. Como a gente falou aqui, o nosso ciclo é muito, muito longo. A gente prevê um projeto, estuda, cria um projeto, lança esse projeto, demora 3 anos para terminar o empreendimento, depois o cliente muda para lá, tem 5 anos de garantia atendendo ele. Então assim, olha o prazo que você concebeu o projeto, que você entregou, o cliente está morando, que você atendeu ele. Se eu detecto algum problema, se eu vou fazer uma melhoria, olha quanto tempo demorou para eu conseguir ver isso. Então assim, o nosso ciclo é muito longo. Mas nem por isso a gente fica parado, a gente está em constante melhoria. Isso aqui, gente, é tão importante, essa questão de interface com a área técnica, por exemplo. Nós promovemos treinamentos, tanto com a administração da obra, que são os engenheiros, os mestres, os encarregados, através de workshops, como nós promovemos também treinamentos com o pessoal de produção da obra. Então, assim, a gente tem problema, igual vocês estavam falando, vazamento, tem um cano estourado, uma ligação mal feita, esqueceu de fazer isso ou aquilo. A gente mostra lá pro cara que está lá fazendo, o encanador que está lá colocando cano, colando cano, o eletricista que está lá, fala, tá vendo aqui? Isso aqui acontece. Isso aqui é uma falha que quando você está lá executando, você deixa passar. Então assim, a IBM, ela chega, a Matec, desculpa, ela chega em todos os níveis da empresa para promover melhoria. Então, assim, a outra coisa, a interface aqui com o comercial, a gente começou com esses treinamentos com vocês. Assim, é pouco ainda, pode ser pouco a participação, mas a gente quer melhorar. Se vocês tiverem sugestões de participação, o que a gente pode participar mais na rotina de vocês, então deem as sugestões. A gente está aqui aberto para isso. Hoje a gente consegue participar, né, com esses treinamentos, promover só esses treinamentos para vocês. Às vezes, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fora o que foi falado aqui, enfim, procurem a gente não está aqui fechado para ouvir vocês, não. Porque a gente entende que sem a venda não tem a empresa, né? A gente precisa de vender, a gente precisa vender, a gente precisa do cliente satisfeito, a gente precisa do cliente lá, nossa, pô, eu gosto da IBM, compro um IBM, a pior coisa pra gente, eu acho, como empresa, é ouvir de um cliente, não, nossa, tive muito problema, não compro um IBM, não. A gente não quer ouvir isso, né? E eu posso falar, pelo que eu entendi, que a gente precisa da Matec, porque é pela Matec que a gente vai conseguir melhorar os processos e até tipo de produto e fornecedor, né? Claro. O que o Rodrigo falou, a gente teve, só para vocês terem uma noção da proporção, a gente tem alguns empreendimentos nossos que foram feitos pelo mesmo fornecedor de instalações hidráulicas, por exemplo, e estavam se executando mais 3 obras com esse mesmo fornecedor. E é um fornecedor muito bom, só que ele não consegue atender 3 obras. Para atender 3 obras, ele vira um fornecedor ruim. Então, o que foi feito em parceria da Matec com todos os gerentes de obra, diretoria técnica de obra? Não, corta. Esse fornecedor parou, não vai fazer mais esse nem esse empreendimento, fica só com um. E vai ser monitorado, entendeu? Então, assim,
mas ainda teve a oportunidade de fazer aquele para tentar fazer bem feito, né? Então, assim, lógico que a gente monitorando, a gente tem, na obra, nós temos vários processos de auditoria, de controle, a gente tem vários que são, inclusive, almejados por outras construtoras, tá, gente? Isso a gente sabe porque a gente participa de reuniões fora da IBM, a gente também não é fechado, eu falo tão bem, assim, que eu gosto de trabalhar muito aqui, que eu conheço, a IBM não é de agora, minha irmã, por exemplo, é engenheira da IBM há quase 10 anos, então eu conheço a IBM de um tempinho já. E eu admiro muito a empresa por toda a organização e pela vontade de querer fazer sempre mais e melhor, sabe? Então, assim, a gente defende, mas é porque a gente conhece outros e sabe como que funcionam os outros e sabe como que nós sabemos como nós funcionamos muito bem. Então, a gente tem muita coisa. É claro que falhas acontecem sempre. E agora a diferença é como que você trata essas falhas. Tá? O cliente que falar para mim, a construtora não dá problema. Não existe. É utopia você ter um prédio, entregar um empreendimento e não dar um problema. Não existe. Eu não conheço, assim, eu estou falando nem só por mim, por todas as pessoas que eu converso e compartilho conhecimento. Não existe um empreendimento que você entregue, ele vai começar a ser habitado, utilizado, que não vai dar nenhum problema. Nós não somos indústria, por exemplo, automobilística, que trabalha com máquina ali e consegue ter uma otimização e uma padronização perfeita. A gente trabalha com o ser humano. Então, o cara que está colocando lá, fazendo reboco, eu, João, sou diferente do Zé, entendeu? Tem então, indústria assim, automobilística tem RICAL, né? Inclusive, a indústria automobilística tem RICAL, tem manutenção. Eu tenho quase 4 anos de empresa e tenho um volume considerável de vendas na empresa. E devo dizer que, graças a Deus, eu tive, 2 clientes que, um ainda nem pegou a unidade, reclamou de uma coisa, mas foi solucionado. E o outro que pegou a unidade com esse problema, mas olha só para você ver, foi um problema que realmente foi da pessoa que estava ali trabalhando. Colocou camisa cheia de cimento e entulho e entupiu o lavabo dele. Então, assim, graças a Deus não tive outros problemas com relação... Gente, a gente não imagina o que o ser humano é capaz, né? Então, assim, tem pessoas que estão lá trabalhando e chegam irritados por algum motivo, ou são chamadas, eu fui engenheira de obra durante 5 anos. Então, assim, eu passei por tudo isso. Você, de repente, vai chamar atenção, vai falar, não faz desse jeito, é dessa forma. A pessoa fica com raiva, vai lá e faz uma coisa que depois vai sobrar para o cliente achar. A gente tem alguns processos que evitam isso, tá? Essa vistoria que a gente está falando, vistoria de obra, nós contratamos uma empresa terceira que vai lá com o engenheiro para fazer uma vistoria como se fosse um cliente, só que um cliente que tem uma visão técnica ainda. Ou seja, é um cliente exigente. Sem programação. Não, a gente fala, não, a obra faz. Não, a obra avisa. Essa unidade está pronta para o cliente. Aí vai um terceiro fazer a vistoria lá. Tá, mas sim, avisa antecipado. Não, avisa. A obra tem que informar que a unidade está pronta para ser recebida a vistoria. É como se a unidade falasse só, a unidade já terminou, está limpa, pronto, energizada, com água, pode chamar o cliente para fazer a vistoria. O que a gente faz? Em vez de chamar o cliente, a gente pega e contrata uma empresa terceira para ele receber primeiro. Porque quando o cliente for receber de fato, o cliente já passou todo, não deveria existir nada. E as nossas metas são altas. A gente quer, por exemplo, que a obra vai fazer vistoria de obra, lá 90% esteja beleza, pronto. O cliente vai receber, não tem nada. E mesmo assim, a gente ainda vê problema. Né? O cliente começa a usar, de fato, o empreendimento e aí apresenta um problema de vazamento ou de alguma outra coisa. Então, unidade de estoque, somos nós que estamos vistoriando. Né? As unidades em estoque, por exemplo, igual ele falou, 2 anos e meio eu vendo uma unidade. Aí quem faz a vistoria, a gente faz uma vistoria antes de você levar o cliente lá para fazer a vistoria dele. Isso não chega a vocês, mas a gente vai lá e faz. Aí o cliente muda, satisfeito e tal. E mesmo assim ele pode encontrar algum problema quando ele começa a usar. Né? Isso digamos assim, que normal. Assim, isso acontece, tá, gente? É utopia falar assim que um cliente vai receber e ninguém vai ter nenhum problema. Isso eu nunca vi. Agora, a diferença todo mundo tem essa estrutura aqui para ir lá atender o cliente? Se o cliente, de repente, precisar de alguma informação da unidade dele, de algum reparo que foi feito, se ele precisar de qualquer coisa, que alguém tem algum trabalho desse que vai ter tudo registrado, tal, não tem. Aqui em Goiânia, a gente fala bem tranquilamente que não tem. Não tem. As pessoas tentam,
tudo, mas a gente conhece todos os departamentos de manutenção técnica aqui. Nos encontros que a gente chama de encontros construtivos, a gente participa com todas as grandes construtoras, assim, todas que querem melhorar, né, gente? Porque tem gente que não quer, que fica lá no cantinho dele. Mas todas que, em parceria com o Siduscom, que participam de tudo, estão lá. E a gente escuta muito, compartilha conhecimento, e a EBM é sempre, sempre a que mais se mostra organizada, tá? A que mais consegue atender o cliente com tudo muito bem transparente, muito bem claro, muito bem informado. Porque para atender de qualquer jeito, aí você gasta dinheiro aí à vontade e atende de qualquer jeito, né? Só para atender. A gente não. A gente quer atender certo. Não, até que uma das nossas metas é satisfação do cliente. não, a nossa maior meta, né? Uma das nossas é a satisfação do cliente. Saber se a gente está atendendo o cliente e ele está ficando tudo 100%. Isso aí é ponto para venda, né? Ponto pra Acho que é venda. ponto, é diretamente relacionado à venda. Faz parte, essa nossa meta, faz parte da indicação do cliente, que é uma meta da incorporadora, que é a indicação. Você indica um EBM, bom, a pessoa que não é satisfeita, ela não vai indicar. Então, assim, uma das nossas metas, a gente tem 3. Uma é o tempo de atendimento, porque a gente tem que garantir que nós vamos atender naquele tempo que a gente passa para o cliente. A outra é custo, porque é uma meta interna que tem que ter, porque senão a empresa quebra, não tem jeito. E a outra, a principal, na verdade, é a satisfação do cliente. É a nossa meta principal. Então a gente busca a satisfação com responsabilidade, né? Com organização. Então isso é muito importante ter, porque senão a empresa não sobrevive. Não é à toa que a IBM tem mais de 30 anos no mercado. A gente vê empresas aí que crescem, tem um ciclo, empresas grandes fechando, quebrando. A gente teve um encontro, para vocês até terem conhecimento, um dado importante, um relato importante. No último encontro construtivo nosso, nós discutimos um pouco de custo, né? Quanto que você está gastando? Porque num orçamento de empreendimento, de obra, né, de uma obra, a gente prevê um percentual para se gastar com manutenção. Quem não prevê isso pode até quebrar. Então, assim, porque é norma, lei, você tem que atender o cliente durante o prazo de garantia. Então, assim, a gente identificou que muitas construções estão extremamente preocupadas com isso. Porque eles estão estourando em mais de 500%. Assim, coisas absurdas, são coisas absurdas. A meta, né, o percentual que é estabelecido em orçamento. A gente tem um controle muito certo com isso, muito rigoroso, para fazer tudo com responsabilidade. Para garantir que o que a gente está vendendo hoje no lançamento, o cliente vai receber de fato. A empresa não vai quebrar, a empresa é séria, a empresa faz tudo com muita coerência, com muito planejamento, com muita estrutura. Tá? Então, assim... Então a gente faz... Funcionou? Funcionou. Então a gente faz com... Tudo isso que a gente está falando é o foco do cliente. Né? É você demonstrar respeito por esse cliente. Tendo todo esse atendimento, tendo todo esse respaldo, né? Tendo todo esse trabalho interno que a empresa faz, que é a questão de a gente passar conhecimento para as outras áreas. Então tudo isso é respeitando o cliente. E em termos de mercado hoje, a gente pode dizer que a gente é referência como atendimento de manutenção técnica no mercado. Gente, eu recebo várias ligações de pessoas de outras falando: posso fazer uma reunião com você? Você me passar algumas dicas, algumas coisas, algumas ideias. A gente nunca, eu não falo não, a gente compartilha, assim, porque o mercado tem que melhorar, né? De repente tem uma consultora que está fazendo tudo e amanhã ela nem vai existir mais, mas isso prejudica o mercado. A gente tem que trabalhar de forma séria, todo mundo tem que trabalhar de forma séria. Até para que vocês que estão aí vendendo, não se deparem com um cliente falando assim: mas aquela consultora faz tudo, entendeu? Todo mundo tem que trabalhar de forma válida. A gente compartilha isso também com outras empresas. Tanto é que nesses encontros construtivos que nós temos, a EBM é sempre chamada e eles fazem questão que a EBM esteja sempre presente. Né, para justamente debater esses itens de manutenção técnica, itens de obra. Né. Então aqui, a questão de espírito de dono, é o atendimento personalizado ao cliente. Né. Então o pessoal atende como se fosse o Dr. Elba atendendo o cliente ali. Né. Porque a gente sabe que o cliente ele é importante para todo mundo, né, principalmente para vendas, né, principalmente para manutenção técnica, quer dizer, ele é principal para todo mundo. Se é um cliente, a empresa não existe, né, gente? E a nossa manutenção técnica, diferente do mercado, a gente trabalha com técnicos com formação superior. Todos os nossos técnicos, ou ele é engenheiro ou ele é tecnólogo, né, com formação em
técnicas de edificação. Tecnologia, Né? tecnólogo de edificação. Tecnólogo, então ele é um curso superior, não é um técnico de edificação. Né? Então, assim, é diferenciado. Gente, a gente já viu construtora que trabalha com pessoas formadas em administração para fazer vistoria. Para fazer manutenção técnica. E você está falando, não que a pessoa não tenha capacidade, assim, habilidade, na verdade, para fazer. Ela não é habilitada para fazer. E ela não tem conhecimento técnico para fazer. Ela pode até conhecer, ter uma noção, né? Mas ela não tem conhecimento técnico, nem habilidade. Ela não é nem habilitada. Então, assim, a gente trabalha com prudência. O que é prudência? São os nossos manuais. Ali a gente orienta tudo que o cliente precisa saber sobre sua unidade, sobre o seu empreendimento. Gente, por favor, orientem os clientes a lerem os manuais, tá? É importante. Porque a gente vê que muitos clientes não leem manual. Acho que vocês mesmos aí, que quem mora em apartamento, tem muita gente que mora em apartamentos? Mora em apartamento? Vocês já leram o manual de vocês? Não sabe nem onde que tá, né? Na maioria. Eu falo porque o meu tava desse jeito. Não sabia nem onde é que estava o meu manual. No dia que eu precisei, eu peguei o manual. Eu falei, cadê o manual? Porque aí eu saberia se eu teria um sim ou não como resposta que eu conheço. Mas assim, a pessoa não lê. A gente tem que incentivar, sabe? A gente lê, porque depois você receber um não ou um sim, até pra você ligar para a consultora, pra você ligar para poder pedir alguma coisa, você tem que saber, né, o que é. A gente é tão preocupado com o manual que a gente está até revisando de novo, os nossos manuais. A gente está, inclusive amanhã nós teremos uma reunião com a empresa de São Paulo, que ela tem um software diferenciado para manual que a gente quer colocar aqui na IBM. Gente, rapidinho, dá licença. E então a gente tem essa preocupação do cliente ter acesso ao manual, né? Então a gente está procurando facilitar de toda forma esse acesso dele ao manual, né? A gente está pensando até como a gente tem em carro, a gente tem um manual, aquele manual gigante, e tem um guiazinho mais rápido, né? Então a gente está pensando em fazer isso para o cliente, porque o manual tem que ser um livrinho de cabeceira ali, porque tudo está no manual. O que são os sistemas que tem na unidade dele, que tem no empreendimento, está tudo descrito no manual, e principalmente as garantias. Então a transparência que a gente tem com o cliente é tudo aquilo que a gente falou. É a questão quando a gente vai lá para executar o serviço, toda a informação que a gente passa para ele, informação de usabilidade, informação de manutenção preventiva. Então tudo isso faz parte do valor que a gente prega aqui na empresa, do valor de transparência. E um valor que a gente tem é a crença, né? Que é aquilo que a gente quer fazer bem feito. Uma das coisas que a gente preza muito é a nossa crença. Que é a questão de fazer bem feito. Então, assim, a gente quer ter orgulho do que a gente faz, ter orgulho daquele cliente que a gente atende, ter orgulho do que a gente entrega, dos nossos produtos, né? Ter orgulho da nossa empresa, da nossa equipe de vendas, saber que a equipe de vendas vai estar vendendo um produto bom, produto de ótima qualidade. E eu vou elogiar um pouco vocês aqui, gente, porque normalmente a gente não tem tido problemas com clientes de chegarem pra gente falando assim, o vendedor falou isso pra mim, com a equipe de vendas da IBM. Isso é muito bom pra gente, é bacana, a gente entende isso como algo muito positivo, porque a gente gostaria que todos fossem assim, mas a gente não tem muito acesso ao mercado ainda para poder passar algumas informações, enfim, e sempre atualizar essas informações, né, e conversar sobre o que acontece. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo comprometimento de vocês em realmente passar as informações corretas para o cliente. Eu até, com quem eu costumo conversar, eu falo que eu tive uma experiência muito bacana quando eu fiz um contrato com a Disney, eu e meu marido, a gente contratou um programa lá com eles, e assim, foi passado de forma muito clara e transparente o que era bom do produto deles e o que eles não faziam. Então, assim, a gente se sentiu muito seguro quando estava adquirindo esse produto, porque foi colocado muito claro e transparente o que seria bom e ruim pra gente. Assim, o que eles não fariam, que pra gente era uma visão ruim, não podia fazer, não, mas gente, isso a gente não faz. Você entendeu o que não faz? Isso não faz parte do nosso processo. Então, assim,
foi muito claro, a venda é muito importante, porque é o momento que o cliente sente que ele está sendo realmente comprando, adquirindo algo, algo que ele pode confiar, né? De uma pessoa que ele pode confiar, que está representando uma empresa que ele pode confiar. E a gente não tem tido nenhuma colocação de nenhum cliente informando alguma coisa diferente do que a gente prega. Então, muito obrigada, tá, pela colaboração de vocês. A gente espera que esse treinamento tenha ajudado vocês de alguma forma. Podem surgir outras coisas também, outras dúvidas. A gente está aqui para esclarecer. O nosso trabalho não é um trabalho fácil, gente, assim, porque a gente só lida com o cliente, só chega para a gente para falar do problema dele. Nenhum cliente chega para a gente para falar, não, estou gostando disso. Mas é tão gratificante para a gente quando a gente entrega um serviço, um cliente elogia, manda um comentário, nossa, foi muito bem atendido, o técnico foi muito gentil, teve já elogios, apesar de não ter sido executado, eu recebi todas as orientações. Eu fui atender um cliente, gente, que falou assim para mim, olha, eu sei que você está me falando que isso não é procedente, que vocês não vão realizar, mas muito obrigada por estar me dando apoio, por falar para mim quem eu vou procurar, porque eu não conheço ninguém aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, isso é muito gratificante, a gente vê que o cliente entendeu que a relação foi justa e transparente, porque aquela relação de que só quero ganhar, isso aí a gente sabe que não deve existir em nenhuma relação, né? A relação tem que ser justa, boa e justa para os dois lados, né? Então, alguma pergunta vocês têm? Alguma dúvida? A gente pode tirar aqui? Não? Qualquer coisa também, gente, vocês podem perguntar depois. Mandem para o Márcio, mandem para os meninos aqui, tem o pessoal de Matec, o Paulo Voltani, que fica, né, lá com o pessoal do atendimento. Então, assim, qualquer coisa, podem deixar a pergunta lá que um dia chega a resposta. E bem rápido. Até uma verifica no contrato, porque se você não achar a informação das garantias no contrato, você me fala. Eu vou verificar também. E peço para o Márcio informar para vocês, tá? Eu ia até perguntar, onde que a gente pode conseguir essas garantias? Porque a gente sempre tem cliente perguntando para a gente de tal item, qual que é a garantia, a gente às vezes não, né? Tem até 5 anos, mas fica uma coisa assim, meio vaga. Eles perguntam, até porque a gente tem uma alegria lá, né, pronto, Novo Atlântico, e era bom que a gente soubesse, né, para passar pra frente. O manual de garantias, para vocês entenderem, assim, por que ele vai no manual, as garantias, porque tem definições que a gente faz que nem o memorial descritivo tem, né? Às vezes o piso, o revestimento em específico, aquilo em específico. Mas uma tabela geral, que ela vai estar lá no manual na hora que eu for entregar, ela tem que estar no contrato. Então, assim, vocês já deveriam ter acesso a isso, pelo menos conhecimento de que está no contrato. É o que a Thelma perguntou. Se ela estiver ali no contrato, vocês têm acesso. Vocês têm acesso ao contrato? Tem o modelo de contrato? Não tem? Então, se vocês tiverem acesso ao modelo de contrato, você já checou se tem ela, agora nesses anos recentes? Open, grande? Não tenho não, mas eu vou olhar. Tá, eu vou ficar devendo essa resposta para vocês, tá? Mas isso foi uma ação que nós tivemos, tá? Já adianto, que a importância de fornecer essa informação para o cliente no momento da contratação do imóvel. Então, assim, eu vou checar e passo a informação para vocês no máximo até sexta-feira. Amanhã eu vou estar em Salvador, mas sexta eu estou aqui. A gente passa para o Márcio, ele encaminha para vocês. Tem reunião semanal com ele? Tem, na terça. Toda terça? Então vamos combinar que na terça-feira ele passa, que aí está todo mundo. Ele falou, gente, naquele treinamento de Matec, ficou faltando uma informação, tá aqui a informação, que aí ele passa para todo mundo. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Obrigada, viu, gente? Obrigado.